Se você também é viciado em ferramentas de comunicação, fica aqui que eu juro que vai valer a pena. Gente, eu sou aficionada, uma devota de pessoas que têm uma comunicação elegante. Será que você sabe ser elegante na comunicação? Será que sabemos ser elegante na comunicação? E quando eu falo elegância, não é dinheiro, não é passar um ar de rico, não tem nada a ver com nada a ver com isso, tá? Com status, com firulices, principalmente, essencialmente, a estratégia meticulosa que envolve tanto uma inteligência emocional misturado com uma leitura de cenário e com uma precisão, né, uma assertividade numa comunicação intencional. Quando você junta esses 3 pilares, você tem uma comunicação elegante, ao meu ver, e eu te idolatro. Eu vou dar um exemplo prático de elegância na comunicação. Uma vez eu estava jantando com uma amiga, a gente se conhecia há pouco tempo, mas ela é incrível, pessoa maravilhosa, elegantérrima na comunicação dela, por justamente usar esses pilares todos. E eu lembro que ela estava falando comigo de alguma situação e ela citou um exemplo de uma viagem dela, e ela disse assim, então é que uma vez eu tava numa viagem, e aí tinha, vamos chutar que ela falou assim, uma ponte muito alta, e a história era sobre uma ponte muito alta, vamos supor que o assunto fosse pontes altas, e ela não disse onde ela foi, não disse onde era essa viagem, que lugar era esse, ela contou a história dela, e eu, obviamente, evidentemente, né, me perguntei, era uma referência de um lugar que claramente não tinha no Brasil, não é só na nossa cidade, no nosso estado, não tinha no nosso país, a referência é daquele ponto que ela falou, e aí eu perguntei, né, onde era o lugar, e ela me falou, e eu achei esse movimento tão elegante, e eu passei a adotar, ela nem sabe, mas eu passei a adotar essa estratégia sempre. E o que é a questão aqui? Catiele, mas o que tem a ver a pessoa falar ou não falar? Então, quer dizer, ela considerando me conhecer há um tempo, já vendo que eu não era uma pessoa que super viajava, e também considerando o fator ser brasileiro e saber que a maioria dos brasileiros não tem acesso a viagens internacionais, e considerando também que o assunto não era a viagem do lugar não sei o que, abrir um tópico de viagens internacionais, experiência, não, o assunto era, sei lá, uma ponte alta, e ela trouxe a história dela sobre a ponte alta, ou seja, é uma delicadeza em comunicar aquilo que é a informação necessária sem abrir um parênteses pro ego, né, de tipo, deixa eu mostrar aqui, né, porque a fragilidade na comunicação muitas vezes te desnuda nos seus traumas, né, eu quero mostrar aqui que eu fui, que eu viajei, quem não consegue ter essa leitura de comunicação de algumas pessoas, né, então, ou seja, ela tava desnuda desse tipo de necessidade de validação, ela fez a viagem dela internacional, meus amores, ela teve a experiência dela, ponto, ela não queria provar ali como ela viajou mais do que eu, como ela é vivida, não, eu quero falar sobre pontes altas com você, não quero te constranger, te colocando assim, olha, deixa eu perigar ser uma pessoa snob aqui na sua frente, não, eu não preciso disso, eu já fiz a minha viagem internacional, não preciso que você celebre, que você comemore, que você me ache mais foda que você, porque eu já saí do país algumas vezes. Catiele, mas qual que é o problema dela ter citado o lugar, qual é o problema? É justamente não trazer esse possível constrangimento e entendendo que eu não era uma pessoa que viajava, assim como ela, ou seja, ela poderia sim ter citado esse lugar, que ia mudar o foco da conversa, ia trazer talvez uma conversa sobre viagens internacionais, e trazer o foco pra ela, tipo, quais outras mais viagens você fez? E eu achei isso tão objetivo na nossa comunicação, e eu passei a fazer isso sempre. Então, sempre que eu quero falar de algum assunto, principalmente em lugares, né, lugares que eu fui, não só lugares, mas por que eu vou falar o todo? Né, o que tem a ver, deixa eu ver a leitura desse cenário, com quem que eu tô falando, o que eu quero falar e por que eu quero falar, faz sentido trazer detalhes, qual é a relevância de eu dizer assim, qual foi o lugar onde eu estive, não, eu só quero dizer pra pessoa que eu parei o carro, importa pra ela se eu parei o carro marca tal, porque eu fui trocar o meu telefone marca tal, porque tinha dado problema no meu apartamento, bairro tal, tipo, você entende que esses artifícios na comunicação transparecem a tua necessidade, né, de validação, mostram quando você tá pouco se f***ando pro outro e te tira totalmente do tópico central da conversa para que a conversa vire sobre você. Ou seja, então fazendo isso você comprova que você tem essa gestão emocional, por conseguir separar aquilo, você oculta
as suas lacunas, os seus gaps, né, emocionais, as suas questões, você já tá com elas bem resolvidas, você sabe assim, olha, isso não é uma questão sobre mim, você é empático porque você considera a leitura que você pode trazer sob o olhar do outro, por lê-lo, por entendê-lo, por compreendê-lo, e você tem uma leitura de cenário, porque você entende também o que é o objetivo ali, você é intencional na comunicação, porque o que precisa ser falado aqui? Precisa ser falado sobre ponte. Onde era essa ponte? Quem estava comigo nessa ponte? Em que época foi? Isso é irrelevante. Eu vou focar aqui no que tem que ser falado de uma maneira elegante, objetiva, sem devaneio, sem puxar pra mim, sem mudar o assunto, sem puxar o tópico e trazendo alusão pro outro daquilo que eu quero dizer e não da imagem que eu quero que ele tenha. Enfim, tremenda fã. E você, já conhecia essa tática de elegância na comunicação também?